resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Esse trecho aqui é do volume 3, Purificação da Igreja. As almas vítimas são seu sustento. Encontrando-me no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e ali estava um sacerdote que celebrava o divino sacrifício. Enquanto isso fazia, chorava amargamente e dizia: a coluna da minha igreja não tem onde apoiar. No momento em que dizia isto, vi uma coluna cujo cume tocava o céu, e abaixo dessa coluna estavam sacerdotes, bispos, cardeais e todas as outras dignidades que sustentavam essa coluna. Mas com minha surpresa, ao olhar, vi que destas pessoas, quem era muito fraco, quem era bem acabado, quem era doente, quem era cheio de lama, escassíssimo era o número daqueles que se encontravam em estado de sustentá-la. Assim que essa pobre coluna, tantos eram as sacudidas que recebia por baixo, que cambaleava sem poder estar firme. Até acima dessa coluna estava o Santo Padre, que com correntes de ouro e com os raios que despedia de toda a sua pessoa, fazia quanto mais podia para sustentá-lo, para acorrentar e iluminar as pessoas que moravam na parte baixa, embora alguns escapassem para ter mais oportunidade de degradar-se e enlamear-se. E não só a estas pessoas, mas que tratava de atar e iluminar todo mundo. Ela viu o estado da igreja, né? O que a igreja passa em toda a sua debilidade, assim, vamos dizer assim, né? Os membros da igreja, todos que representam a igreja, ela viu que poucos eram aqueles que permaneciam, assim, que é na fidelidade, seja da ordem, no caso dos religiosos, a fidelidade dos sacerdotes. Muitos estavam, né, muito apegados a coisas terrenas. Ela viu o estado da alma mesmo de muitos padres religiosos, membros da igreja, leigos, que estavam muito apegados às coisas do mundo e levava aquilo também para aquilo que é sagrado. Então ficava aquela mistura, aquela confusão, aquela coisa assim. Podemos pensar na escassez mesmo, nas ideologias que vão entrando e tanta coisa que corrompe, que destrói, né, o corpo de Cristo, que é a igreja. Então ela viu o sofrimento da pessoa do Papa para sustentar, de certa forma, e para manter os filhos iluminados sobre a luz da igreja, e a dificuldade que era por ver tantos e tantos membros que queria se transviar do corpo, que estava deformando aquele corpo, que estava querendo sair mesmo para o mundo, né? Buscar outras oportunidades, e que não estava fazendo o seu trabalho de sustento, porque cada um tem uma função no corpo, e quando alguns membros do corpo, é igual um corpo, quando alguns membros se rebelam, né? O corpo ali sofre muito. Então imagina se o braço não querer mais, o braço direito não ser mais, não usar, perder a função dele, querer ser outra coisa. Imagina o corpo sem a perna, imagina como que fica. O corpo fica defeituoso. Então ela viu isso nessa imagem. Aí ela, enquanto ela via isso, aquele sacerdote que celebrava a missa, embora tenha dúvidas se é o sacerdote ou se era Jesus, né? Parece que era ele, mas ela não sabia dizer com certeza. Chamou-me junto a ele e disse. Aí ele fala com ela. Talvez agora vai entender, né? Minha filha, olha em que estado lamentável se encontra a minha igreja, né? Olha só, a debilidade dos membros, como que ela está cambaleando, né? Quanta dificuldade que ela está tendo, quantas coisas que ela está sofrendo, né? As mesmas pessoas que deviam sustentá-la desfalecem e com suas obras a abatem, golpeiam-na e chegam a denegri-la, porque é quando se faz as coisas com outros interesses, com fins humanos, com interesses humanos, querendo autoestima, querendo conseguir algo para satisfazer a si mesmo, né? E não satisfazer a vontade de Deus. Aí
Ele fala: olha só, o único remédio é que faça derramar tanto sangue, até formar um banho para poder lavar esse purulento lodo e curar suas profundas chagas, para que sanadas, reforçadas, embelezadas por esse sangue, possam ser instrumentos hábeis para mantê-lo estável e firme. Aí depois ele acrescentou: chamei-te para te dizer: queres tu ser vítima e assim ser como uma escora para segurar esta coluna em tempos tão incorrigíveis? Olha para você ver, incorrigíveis, porque a verdade está aí, né? Dizer assim que não se sabe que está fazendo algo errado, que não se sabe. Não, a gente sabe, né? A gente tem o catecismo da Igreja Católica que orienta a igreja, né? A gente tem muitos padres que orientam, nós temos aí a Bíblia Sagrada que orienta, temos o livro do céu que orienta, então nós temos tudo isso, né? É o nosso apoio, a nossa base para saber qual que é a vontade de Deus, né? Mas, é, infelizmente, né, muitos estão como que incorrigíveis, incorrigíveis. Então, aí Jesus mostra para ela: eu te chamei como vítima, porque você vai ser uma escora para segurar essa coluna. Tá vendo que se continuar desse jeito, quebra, não tem como se manter desse jeito, não tem como ajustar, não tem correção. Somente sangue, né? Ou seja, somente uma alma vítima, somente o sacrifício de uma alma pura, de uma alma totalmente temente a Deus, é que pode segurar a igreja, que pode segurar a humanidade diante do que ela está passando, e a missão da Luísa. Eu, em princípio, senti um arrepio aqui. Ela fala, correr por medo, porque possivelmente não teria a força, mas logo me ofereci para o seio fit. Enquanto estava nisso, encontrei-me rodeada por muitos santos, anjos e almas purgantes que, com flagelos e outros instrumentos, me atormentavam. Eu, embora no princípio sentisse temor, mas depois, quanto mais sofria, tanto mais me vinha o desejo de sofrer e saboreava o sofrer, como um docíssimo nectar, sofrimentos que Deus estava mandando para ela, né, no estado de vítima. E muito mais porque me vinha um pensamento: quem sabe se essas penas pudessem ser meios para consumir a minha vida, né? Assim eu poder empreender o último voo para o meu sumo único bem. Tadinha, estava doida para estar com Deus, né, na eternidade, né? Mas com muita pena, depois de ter sofrido acerbas penas, vi que essas penas não me consumiam a vida. Ó Deus, que pena que esta frágil carne me impeça de unir-me com meu bem eterno. Porque a vida de Luiz é uma vida de vítima perpétua, mas não é vítima um dia só, a fim de que todo o sofrimento que ela recebesse terminasse ali e pronto. Não, essa vida dela durou anos e anos, né? Depois disto, aí a gente vê também por que que precisou de durar muitos anos, né? Para ver, a, primeiro por causa do dom da divina vontade, né? Porque é um bem gigantesco, o maior dos bens. E também por causa do estado que estava o mundo, né? Depois disso, viu o massacre sangrento que se fazia daquelas pessoas que estavam debaixo da coluna, que estavam tentando sustentar, né? Porque às vezes é aquela perseguição, que tem os que querem ser fiéis, mas também são perseguidos por dizer a verdade, por defender a igreja, né? Por defender Jesus Cristo, não, defender Jesus Cristo, qual que é a cabeça da igreja. E essas pessoas eles fazem de tudo para tirar elas, né? Então, que horrível catástrofe, né? Que é aquela briga, né? Uns contra os outros, os próprios membros, um lutando contra o outro, né? É triste. Que horrível catástrofe. Escassíssimo era o número dos que não caíam vítimas. Chegavam a tal atrevimento que tentavam matar o Santo Padre. Que aí vem, podemos pensar em tudo que acontece hoje de perseguição, de calúnias ao Papa, muitos querendo mesmo tirar ele, né? E tantos papas na história sofreram muita perseguição, né? Por parte dos membros mesmo da igreja, dos leigos, né? Quantos leigos se voltam contra o Papa, se volta contra os sacerdotes, né? Com perseguição, com raiva, com ódio, com ataques terríveis, né? E isso fere o corpo, isso está ferindo Jesus, porque o corpo é dele, a cabeça sente, a cabeça não é algo imune ao resto do corpo, não. A cabeça é o centro, a cabeça é que está ligada a tudo, tudo está ligado à cabeça. Então não tem nada que na unha lá do pezinho que aconteça que a cabeça não sinta, entendeu? É muito triste, é o próprio Jesus que sofre pela igreja, porque a igreja faz parte dele, né? Então ele sofre muito de ver o que está acontecendo na igreja. Mas depois parecia que aquele sangue derramado, aquelas sangrentas vítimas destroçadas,
eram meios para fazer fortes aqueles que ficavam. Então, o sacrifício de uns era fortalecer os outros que precisavam manter ali sustentando a coluna. Então, pensa quanto que essas vítimas fazem bem para os sacerdotes, para a igreja, e o quanto o Senhor usa disso, porque o Senhor ama muito a igreja, então ele faz de tudo por ela, suporta qualquer sacrifício pela igreja. E até Jesus sofrendo em cada uma dessas vítimas pela igreja. Então, tudo isso era meio de fazer fortes aqueles que ficavam, de modo que sustentava a coluna sem fazê-la balançar mais. Ó, que dias felizes! Depois disso, despontavam dias de triunfos e de paz. A face da terra parecia renovada. A coluna adquiria o seu primeiro brilho e esplendor. Ó, dias felizes de longe, eu vos saúdo, pois tanta glória dareis à igreja e tanta honra a Deus que a sua cabeça, aí, ó, confirmando que é o tempo da paz, que é o reino da divina vontade, que é o que vai trazer essa paz, esse triunfo. É o triunfo do coração de Imaculado de Maria e de Jesus, né? A face da terra sendo renovada. Então, essa coluna, depois de passar pelo sacrifício, que a igreja vai passar pela tempestade, pela perseguição e tantas coisas, ela vai passar pela paixão, né? Pela tribulação. Depois ela vai adquirir nova força, novo brilho e novo esplendor. Então, isso tudo vai ser para a glória da igreja. Tudo vai ser, tudo que o Senhor está fazendo, que está acontecendo, não é em vão. Está acontecendo com um propósito, que é de trazer essa renovação para todos e para a igreja. Aí ela fala, que dias felizes vão ser esses, né? Eu já saúdo esse dia. Vão ser dias de muita glória, né? Que dareis à igreja e tanta honra a Deus, porque a glória da igreja é a glória de Deus, né? E tanta honra a Deus que é a sua cabeça, tá vendo só? Os membros todos consertados, renovados, que honra para a cabeça, né? Ver que tem ordem, não tem mais desordem, ver que está tudo são. Maravilha, uma bênção. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vem, Senhor Jesus, nesse momento, selar esse momento de reflexão para que tudo seja de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 4, do dia 6 de setembro de 1900. Estado de vítima. Continua vindo meu docíssimo Jesus esta manhã, quando veio quis derramar um pouco de amargura em mim, e depois disse-me, minha filha, eu quero dormir um pouco, tu fazes o meu ofício de sofrer, rogar e aplacar a justiça. Assim, ele adormeceu e eu pus-me a rezar junto a Jesus. Depois, acordando, vimos um pouco entre as pessoas e me fez ver diversos planos que estão idealizando para fazer revoluções e especialmente via que estavam maquinando um ataque de improviso para ter melhor resultado em seu propósito e para fazer com que nenhum se possa defender ou prevenir contra o inimigo. Quantos espetáculos funestos, mas parece que o Senhor ainda não lhes dá liberdade para fazer isso, e não sabendo eles a razão, se roem de raiva, porque apesar de sua perversa vontade, se veem impotentes para realizá-lo. Não é preciso outra coisa, senão que o Senhor lhes conceda
esta liberdade, porque tudo está preparado. Depois disso, voltamos e Jesus se mostrava todo chagado. Olhe, quantas chagas me abriram. É a necessidade do estado contínuo de vítimas de seus sofrimentos, porque não há momento em que deixem de me ofender, e sendo contínuas as ofensas, contínuos devem ser os sofrimentos e as orações para me aliviar em algo. E se você se vê suspenso, sofre, treme e teme, porque não me vendo aliviado em minhas penas, não vá a conceder aos inimigos esta liberdade tão desejada por eles. Ao ouvir isto, pus-me a rogar-lhe que me fizesse sofrer a mim, e enquanto estava nisto, via o confessor que com suas intenções forçava Jesus a me fazer sofrer. Então, bendito Senhor, me participou tais e tantas penas que eu mesma não sei como fiquei viva, mas o Senhor, em minhas penas, não me deixou só, mas bem parecia que não resistia, se seu coração me deixasse. E passei alguns dias junto com Jesus, e me comunicou tantas graças e me fez compreender muitas coisas. Mas parte deste estado de sofrimento é parte porque não sei me expressar. Passo adiante e faço silêncio. Então, aqui nesse trecho, né, Jesus mostra para Luísa, como ele mostra hoje a nós, né? Ele mostra para Luísa o estado das criaturas, né? Que as criaturas ofendiam muito a ele e por isso ele sentia a necessidade de agir com justiça, né? De punir, mas não podia ser só ele punir, né? Tinha que haver também as almas vítimas, né? As almas que vissem as ofensas que se fazia a Jesus, como a gente vê, né? E se colocasse ali, né? Para reparar Jesus, para fazer com que Jesus descansasse, né? É a necessidade de haver essas almas vítimas para que Jesus não sofra sozinho, né? É para isso que tem a necessidade, né, das almas vítimas, né, da nós mesmos. Nós somos pessoas que quando vemos uma situação, né, como uma situação que ofende Jesus, a gente se coloca ali, né, em oração, em reparação, em adoração, em ação de graça, né, nas nossas ações, para fazer com que Jesus descanse, né, desses sofrimentos que a humanidade causa a ele, né. Então, assim, Jesus, ele foi, né, e aí ele veio para escrever tudo isso para Luísa, né. A Luísa aceitou ser essa alma vítima. E hoje nós temos a necessidade de sermos essas almas vítimas, né? Sermos essas almas que vai fazer Jesus descansar diante de tantas coisas que nós vemos na igreja, diante de tantas coisas que nós vemos no mundo, diante de tantas coisas que nós vemos nas famílias, né? Quando nós vemos uma situação, né, que ofende aquilo que Jesus nos ensina na Bíblia, no catecismo, né, nos escritos que ele deixa para nós, que ele deu a nós através das místicas, né, e tantas outras riquezas, tantas outras documentações que nós lemos e vemos, né? Então, automaticamente a gente se coloca ali, Senhor, descansa, Senhor. Eu fico, né? É tipo assim, a alma vítima, ela é como se fosse uma sentinela de Jesus, né?
É como se Jesus estivesse dormindo, né? E aí as almas vítimas ficassem ali, né? Para vigiar o sono de Jesus e passar por ele as coisas que tivessem perturbação durante a noite. É igual um vigia, né? As pessoas que têm aqueles guardas, né? Aqueles guardas noturnos, ficam a noite inteira fazendo ronda, né? Nas casas para que não haja alguém que perturbe a ordem, né? Que perturbe o sono das pessoas, né? E aí, essas almas vítimas são essas pessoas, né? Que aceitam, que veem tudo que Jesus está passando em todos as diretrizes, né? Em todos os diâmetros, seja na igreja, seja na família, seja onde for. E essas almas vítimas se colocam nessa posição, né? Diz assim, Jesus, descansa que eu fico, né? E aí Jesus descansa e a alma vai ali, né? Vai em reparação, em oração, em adoração, seja lá a necessidade do momento que a gente vê que Jesus está passando, e a gente aceita, a gente vai, faz isso por ele, né? E aí ele mostra pra gente, tá vendo minhas filhas? Tá vendo meus filhos, filhos da divina vontade? Por que que é necessário que haja essa correção, essa punição na terra? Porque as pessoas me ofendem demais, né? Logo eu, que dei a vida por elas, que dei a vida por todas as almas, né? Então ali, a gente se coloca nessa posição, né? De simplesmente se colocar para que Jesus descanse. É isso que nós, filhos da divina vontade, fazemos, né? É isso que nós aqui na escola estamos aprendendo, ensinando, né? Aprendendo e ensinando a fazer, né? A ver essas situações, se colocar como alma vítima, né? Para que Jesus possa descansar. Esse trecho me dá uma emoção muito grande, porque as almas vítimas são as almas que sustentam o mundo. E a gente até, assim, eu até pensava que a única, que não havia mais alma vítima depois da Luísa. E depois caminhando, né? Caminhando na divina vontade, conhecendo os escritos mais a fundo e vendo muitas situações que a gente percebe, a gente vê claramente que tem muitas almas vítimas, né? E que nós somos essas almas vítimas, né? Essas almas que se ofertam para que Jesus descanse, né? Para dar o amor que as criaturas não dão, para dar adoração, né? Para amar Jesus, para fazer tudo com amor puro, para que Jesus descanse, né? Para que ele possa reinar, né? Verdadeiramente na terra como no céu. E esse trecho da alma vítima é muito assim, é muito importante a gente entender, né, sobre essa questão de alma vítima, né? Porque é só a gente, se a gente não visse, se o mundo não fosse do jeito que a gente vê, né? Se não houvesse ofensa a Jesus, não tinha necessidade de haver mais almas vítimas, como quando o reino da divina vontade se instaurar na terra, né? Assim na terra como no céu, quando esse reino chegar aqui, né? A gente não vai ter mais necessidade de alma vítima, porque Jesus ele vai estar reinando plenamente. Mas enquanto esse reino ainda não se instaurou na terra, é necessário que haja, né? Que haja essas almas vítimas para
para fazer com que Jesus descanse e com que, para aplacar, vamos dizer assim, pelo menos um pouco, né, da, da cólera de Deus, vamos dizer assim, né, para aplacar, para aliviar pelo menos um pouco do peso da mão de Deus, né, sobre a humanidade por causa da questão de tantas coisas que a gente está vendo, né? Infelizmente a gente está vendo em todos os âmbitos, né, em todos os setores, né? A gente sabe que tá um caos total, né, no mundo, em todos os setores. Mas aí é onde há a necessidade das almas vítimas. Quanto mais almas vítimas haver, mais o reino chegará logo, porque a justiça de Deus é aplacada por causa das almas vítimas, que repara ele, faz com que ele descanse, e aí esse reino se instaura plenamente na terra. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Em nome do Fiat, Pai que me fiat, criou, em nome do Filho fiat. que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A alma parada ou caminhando deve estar sempre na divina vontade. Esta manhã estava pensando em que me sentia como detida, sem ir nem para frente nem para trás, e dizia: Senhor, eu mesma não sei dizer o que sinto, se estou atrás ou detida ou adiante, mas do resto não me aflijo. Pois desde que esteja em tua vontade estou sempre bem, em qualquer ponto ou em qualquer modo que possa estar. Tua vontade é sempre santa, e eu, em qualquer modo que esteja, estarei sempre bem. Naquele momento, o bendito Jesus veio por pouco tempo e me disse: Minha filha, ânimo, não temas se te sentes detida, mas está atenta a que essas detidas faças em minha vontade, sem sair em nada do meu querer. Também eu me detenho, mas no abrir e fechar de olhos faço mais do que não tenho feito por anos e anos. Olha, olha para o mundo, parece que eu estava detido, porque merecendo ser severamente castigado, e não fazendo isso, parece que não estou caminhando. Mas se tomo a vara em minhas mãos, vou refazer todas as minhas paradas. Assim tu, estando sempre em minha vontade, se vês que minha vontade te quer detida, detente então e goza de minha vontade. Se vês que minha vontade quer que caminhes, caminha, pois, mas caminha sempre em meu querer. Porque caminhando em minha vontade, caminharás comigo mesmo, e terás a mesma vontade de meu caminhar. Por isso esteja sempre em minha vontade, detida ou em caminho, e estarás sempre bem. Eu entendo desse trecho o seguinte, porque às vezes Deus pede da gente a constância no bem. Só que a constância que ele pede, que eu entendo, é a constância nas virtudes, na obediência, no amor, na paciência, na. na aqui ele fala assim, ó. No outro trecho ele fala assim: sempre, sempre assim a alma não deve ser um dia paciente, humilde, obediente, e outro dia impaciente, soberba, caprichosa, porque ele fala isso, a constância ordena tudo, né? Então, se você é constante nas virtudes, não quebra as virtudes, tudo está em ordem. Se as virtudes são quebradas, a obediência, a paciência, a humildade, o amor, a humildade, né? Se elas são quebradas, forma-se uma guerra, uma confusão na nossa alma. E Deus não é assim, Deus é ordem. Ele é sempre paciente, ele é sempre amor, ele é sempre humilde, né? Jesus, humano, sempre humilde, obediente, paciente. Sempre assim, ele não mudava de acordo com as situações da vida. Ele não mudava. Ele estava sempre na virtude, sempre, sempre. Ele é Deus perfeito e ele quer isso da gente, a constância nas virtudes. E aí, se a alma, por exemplo, a alma caminhando ou parada, ela deve estar sempre constante na virtude, sempre na divina vontade, sempre tudo que acontece. Às vezes, por exemplo, pode acontecer de eu caminhando na divina vontade, eu me proponho a fazer um trabalho, por exemplo, aqui na escola da divina vontade, a meditação e tudo. É, eu faço meditação, por exemplo, um exemplo prático. Eu comecei a fazer a meditação do Livro do Céu, volume 6.
Eu lia vários trechos no mesmo dia, fazia um vídeo de vários trechos, lendo de forma mais rápida, né? Fazendo a meditação mais rápida. E aí já tem uns 5 dias, eu acho que eu não faço, eu não consegui fazer. Então, como se eu tivesse detida nesse trabalho, nessa atividade de fazer a meditação do volume 6 que eu estava fazendo. E eu leio também o Diário de Santa Faustina no canal também, todos os dias. Já tem tempo que eu não consigo fazer. E aí eu tenho que me perturbar? Eu tenho que ficar impaciente? Perder minha paz, perder minha calma? O amor por causa disso? Tenho que ficar perturbada? Não. Desanimada? Ah, mas eu não consigo fazer, e ficar assim pensando: ah, eu sempre me proponho a fazer uma coisa e não consigo, eu não sou constante, eu não tenho amor, eu não sirvo para isso, eu vou largar tudo porque a minha vida é muito corrida, então esse caminho da divina vontade não é para mim. Porque a minha vida é muito corrida, eu começo a fazer uma coisa, mas assim, sempre aparece outras coisas para fazer e eu tenho que parar. E eu não consigo fazer todos os dias aquela constância, assim, aquela coisa assim, metódica, sabe? Todos os dias, nunca falha. E se eu não fizer assim, eu sair da divina vontade. E aí eu vou parar tudo, vou parar. Não, Jesus, falar assim para Jesus, não é para mim. Se eu só ver que eu tenho criança, eu tenho meu marido que me pede para fazer uma coisa, eu tenho que fazer, aí eu tenho que obedecer meu marido, eu não estou entendendo, virou uma confusão na minha cabeça, porque ao mesmo tempo que Jesus fala que eu tenho que ser constante, eu tenho que ser ordenada, e eu começo a fazer uma coisa e não para, aí eu parei porque meu marido me pediu para fazer uma coisa e virou uma confusão. Para tudo. Não é assim. A constância é na virtude. E tudo o que eu for fazer, tudo o que acontecer, é fazer pensando que é divina vontade, é vontade de Deus. Parado ou caminhando. Se você está parada, está detida, mas está atenta que essa detenção, essa parada foi por minha causa, foi vontade de Deus. No meu caso, por que eu parei de fazer o vídeo? Foi porque eu fiquei com preguiça? Foi porque eu perdi o amor pelas coisas de Deus e não quero mais fazer? Foi porque eu não sabe, por algum motivo meu, uma coisa minha? Foi por isso? Não. Se eu tivesse parado de fazer os vídeos do volume 6 por preguiça, aí sim eu perdi a virtude. Eu não estou mais com a virtude da constância, tudo. Perdi a virtude, por quê? Porque por minha causa, eu não quero fazer, não quero, estou de saco cheio, não vou fazer, não quero mais. Não foi por isso. Então a minha virtude continua ordenada. A ordem ainda está em mim. Não foi por causa disso que eu não fiz. Por quê? Por que eu parei de fazer? Que eu não consegui mais fazer. Essa semana a gente está preparando para fazer o congresso, que vai ser no sábado. Então eu tinha prioridades. E quem estabelece as prioridades na minha vida é Deus. Ele deixou claro para mim o que é prioridade. Nessa semana, a prioridade era fazer um vídeo do testemunho do congresso, era fazer uma palestra para o congresso, que eu tive que parar para pesquisar vários trechos que falavam sobre o tema, meditar o tema antes, parar para pensar. Era uma coisa que me gastou tempo e eu precisava fazer essa semana. Então, essa era a prioridade dessa semana. Eu precisava fazer outra coisa que a Aline me pediu, que sobre fazer um vídeo das partilhas, fazer um trabalho lá que a irmã me pediu para fazer. E era prioridade isso. Surgiu vários problemas no meu trabalho, né, que eu sou funcionária, eu devo obediência. É o meu estado de vida como esposa, como mãe e como funcionária da empresa é a ordem da minha vida. Eu não posso deixar de fazer as coisas como mãe, como esposa, como funcionária para poder fazer esse vídeo do volume 6. Deus coloca as prioridades e eu sigo a ordem do dia que Ele colocar. Então, essa semana tinha muito trabalho na empresa, tinha o trabalho do congresso, tinha o trabalho. Meu esposo está me pedindo, a gente está fazendo uma questão de uma mudança de casa, da nossa casa, então eu deixo sempre para ele conduzir o processo.
quando alguma coisa que é da nossa família, é ele que conduz tudo. Mas ele quer que eu participe de tudo, ele quer que eu escolha, que eu faça. Eu casada com ele, eu preciso assinar documentos, precisei sair várias vezes, quase todos os dias. Então, a ordem de Deus era que eu me detivesse de fazer o vídeo do volume 6 para fazer essas coisas com meu esposo, para fazer o trabalho lá na empresa, para fazer as coisas do canal do Congresso. Essa era a ordem. Eu fiquei detida na outra atividade. Mas foi tudo na vontade divina, tudo ordenado. Eu não perdi a virtude continuou constante. A paz, a humildade, a obediência ao meu esposo, ao meu chefe, tudo ordenado. Então é estar atento a isso. Não perder a paz por causa de, então agora eu não sirvo, nada disso. Tudo é ordem. A nossa alma, quando está em paz, a gente consegue ver tudo com os olhos divinos, a gente consegue enxergar a situação espiritualmente, com os olhos da fé. Então eu consigo ver, olhar para a situação, olhar para o dia, entender, não tem nada desordenado. Tá tudo em paz. Então, assim, eu tava com tanta coisa na minha cabeça, de sem perder a paz, mas é muita coisa na minha cabeça. E eu acabei esquecendo de algumas coisas essa semana. Esqueci, a minha babá pediu, pega isso pra mim, não sei o que, paga, esqueci. Eu falo, perdão, eu esqueci. Esqueci que ontem era a missa da Ascensão do Senhor, eu esqueci mesmo. E aí Jesus fala no livro do céu, a Luísa fala, se Deus vier. Aí, por exemplo, eu esqueci que era dia da missa de Ascensão do Senhor. Aí eu poderia pensar, nossa, que erro gravíssimo. Nossa Senhora, porque a gente tem que imitar Nossa Senhora, ela é um modelo. Nossa Senhora se preparava muitos dias antes para essa festa da Ascensão, ela se preparava muito, ela passava horas de oração, meditação para essa festa, todos os anos. E eu esqueci. Eu fui à missa, deu muito trabalho para ir à missa, eu tentei de manhã, não deu certo, eu estava lá, tive que voltar, porque eu deixei meu esposo trancado em casa. Mas fui à missa à noite. Quando eu estava lá que eu percebi que era a missa da Ascensão do Senhor. Aí eu falei, meu Pai do céu, me perdoa, esqueci. Esqueci totalmente, completamente. Aí a Luísa tem um trecho que ela fala assim, quando Jesus vier na comunhão, ele vai falar, nossa, que alma feia, que alma desordenada, eu vou consumir as espécies, vai consumir rapidinho para eu sair dessa alma horrorosa, fria. Né? Eu poderia pensar a mesma coisa, pegar esse texto da Luísa e falar, nossa, como Jesus vai se sentir mal na minha alma, que alma fria, que nem lembra da ascensão, que hoje é a ascensão. Eu falo, aí nesse mesmo trecho ele fala assim, minha filha, a resignação ordena tudo. Quando a alma é resignada à minha vontade, tudo fica ordenado. Esses defeitos, essas imperfeições, tudo é ordenado. Tudo. Então, é uma imperfeição minha. De não ter uma memória muito boa para datas. De não ter uma memória muito boa para lembrar do que eu tenho que fazer. Às vezes eu esqueço. É uma imperfeição. E eu aceito. Eu falo, Jesus, eu sou assim. Uma miséria. Eu aceito essa imperfeição, aceito o meu nada, a minha miséria. E eu te amo. Eu não esqueci do Senhor, de jeito nenhum. Eu passo o dia inteiro com Ele, falando com Ele, rezando. Não esqueci do Senhor em momento nenhum. Esqueci que era essa data tão especial hoje. Não fiquei perturbada, não fiquei de jeito nenhum. Assisti a missa foi linda, maravilhosa. Tranquilo, sem perder a paz. A constância é na virtude. Então, assim, pensar que tudo é vontade de Deus. Nunca sair desse caminho da vontade de Deus. E sempre essa constância na virtude e também na divina vontade. De ver que o querer de Deus em tudo e ficar em paz. Então é isso. Assim estando sempre tu em minha vontade, se vês que minha vontade te quer detida, né? Detém-se e fica tranquila. Estou detida nessa semana com essas outras atividades, mas vou voltar. Se vês que minha vontade quer que caminhe, vai caminhar. Vou caminhar. Hoje, por exemplo, eu pensei em fazer o vídeo, mas a menina que me ajuda hoje, ela vai ter uma consulta à tarde. Eu vou ter que levar ela, não vou poder fazer. É vontade de Deus. Eu não tenho como fazer o vídeo se ela não estiver aqui. E eu vou falar para ela assim, então você desmarca sua consulta, porque eu tenho que fazer esse vídeo.
não é assim que funcionam as coisas. A nossa vida, ela tem altos e baixos, ela tem imprevistos, a pessoa tem todo uma rede que nos envolve com as pessoas, que eu preciso de uma pessoa para me ajudar para fazer os vídeos, eu tenho que estar sozinha, eu não consigo fazer o vídeo de uma meditação com meus 2 filhos pequenos perto de mim. Não tem como. Então aí eu aceito que é a vontade de Deus, não tem outro jeito. Eu aceito e fico em paz e vou aproveitar o momento com meu filho tranquilamente na paz, sabendo que é a vontade de Deus que eu esteja ali com eles hoje à tarde. Então, final de semana, eu não consigo. Final de semana eu não consigo, porque eu vou ficar com a minha família. E é vontade divina. No final de semana eu tenho que me deter. Porque sempre na semana eu tô fazendo vídeo, eu tô fazendo meditação, eu tô partilhando nos grupos e tudo. Final de semana, acabou. Eu me detenho. Tem horas que às vezes eu tô sozinha, meu esposo sai com meus filhos, eu fico sozinha, eu aproveito para falar, igual eu falei. Ontem, no domingo, eu partilhei na casa lá de partilha. Porque eu estava sozinha, eu aproveitei. Às vezes vem uma luz assim tão grande de Deus e você precisa desabafar e falar. E eu falei. Mas geralmente eu me detenho no final de semana. E é a vontade de Deus que eu me detenha nesse caminho de ficar meditando, de ficar em oração constante, em oração, né? Não consigo, não é tudo que eu faço na semana que eu consigo fazer no final de semana. E tá em paz, tá na vontade divina do mesmo jeito, no caminho. Aí ele fala assim: porque caminhando em minha vontade, caminharás comigo mesmo e terás a mesma vontade de meu caminhar. Por isso esteja sempre em minha vontade, detida ou em caminho, e estarás sempre bem, sempre no amor, sempre bem, sempre em paz, detida ou caminhando. Amém, Fiat Jesus, eu confio em Em vós. nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o golo da divina vontade, a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. A constância ordena tudo. Continuando meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: Minha filha, como é necessário que a alma seja constante em fazer o bem que começou, porque se bem tem princípio, não terá fim, e não tendo fim, é necessário que uniformes aos modos do eterno Deus. Deus é justo, é santo, é misericordioso, é aquele que contém tudo, mas talvez por um só dia? Não, sempre, sempre assim a alma não deve ser um dia paciente, humilde, obediente, e outro dia impaciente, soberba, caprichosa. Estas são virtudes quebradas. É um misto negro e branco, luz e treva, tudo é desordem, tudo é confusão, modos todos diferentes do seu Criador. Em tais almas, a guerra contínua, porque as paixões lhe fazem guerra, porque, vendo-se nutridas, frequentemente esperam que a vitória seja delas. Guerra por parte dos demônios, das criaturas e ainda por parte das mesmas virtudes, as que, vendo-se desiludidas, lhe fazem guerra escarniçada e terminam com nauseara. E se salvam essas almas, ó, quanto terá de trabalhar o fogo do purgatório? Ao contrário, para a alma constante, tudo é paz. Já a simples constância faz com que tudo esteja em seu posto. As paixões se sentem morrer, e quem é aquele que, estando próximo a morrer, pensa em fazer guerra a alguém? A constância é a espada que põe tudo em fuga. É cadeia que ata todas as virtudes, de modo que se sente acariciada continuamente por elas, e o fogo do purgatório não trabalhará nada, porque a constância ordenou tudo e a fez similar aos modos do Criador. Então, nesse trecho aqui, né, é o que a gente, quando a gente passa pela purificação. É uma coisa assim que a gente deve sentir, principalmente quando a gente vai sentindo que Jesus vai tomando conta da nossa vida, porque eu já passei assim, fiz um propósito, né? Esse ano eu vou trabalhar a virtude da paciência.
Aí eu passava assim na vontade humana minha de passar o ano inteiro, né, fazendo isso. Aí, só que eu realmente conseguia, né, fazer isso na, na vontade humana, muitas vezes eu segurava ali por dentro, eu podia estar morrendo, mas eu fazia de tudo para ser paciente. Então, o que acontecia? Eu estava agindo conforme a vontade, todas as coisas humanas, né? Eu não transferia para Jesus, porque na hora que Jesus toma conta da nossa alma, aí tudo muda. Tudo muda porque é constante. Você nunca mais vai ser impaciente, ser soberba, nada, paixão nenhuma, nada de fora vai tomar conta mais dessa pessoa. Porque Jesus é que reina nela. É Jesus que está ali com ela. Ela é Jesus. Então, assim, o chão pode estar estourando ali e a pessoa vai estar em paz, ela vai estar sempre com paciência, sempre vai estar alegre, tranquila, né? Então, é isso que acontece. Mas no começo da nossa caminhada, a gente, para purificar, a gente vai assim exercendo esse convívio, né, direto com todas as virtudes, porque Jesus não pode estar num lugar onde tem essa guerra, onde as paixões ainda existem, né? E então, por isso que quando a gente vai na caminhada, a primeira coisa que a gente tem é que sair fora completamente do pecado. Saindo do pecado mortal, depois do venial, aí depois a gente vai contra todas as imperfeições, né? A gente faz de tudo para que nada exterior nos alcance, né? E quando a gente, às vezes, tiver qualquer outra uma atitude que a gente acha que está saindo fora do normal, não é. É Jesus reagindo, né? Naquele temperamento, naquela situação. Então, sempre vai ser Jesus agindo em nós. E aí, se por acaso a pessoa que vive na vontade humana, ela não chegar até, né, a divina vontade, ela vai ter que passar muito tempo no purgatório. Por quê? Porque no purgatório é que ela vai conseguir é, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e é lá que ela vai ter que lutar contra essas paixões que ela viveu aqui na Terra. Em nome do Gente, Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade a minha alma, dai-me tua bênção, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos teus olhos maternais. Espírito Santo, iluminai-nos. Volume 6, 8 de novembro de 1903. Jesus diz como deve ser o amor do próximo. Encontrando-me no meu estado habitual, estava a implorar por certas necessidades do próximo. E o bendito Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: com que fim reza por estas pessoas? E eu: Senhor, e tu, por qual fim nos amaste? E ele: amo-vos, porque sois coisa minha. E quando o objeto é próprio, sente-se como obrigado, é como uma necessidade amá-lo. E eu: Senhor, estou rezando por estas pessoas, porque são coisas tuas. De outra maneira, não teria me interessado. E ele, pondo a mão na minha testa, quase apertando, acrescentou: ah, então é porque são coisa minha. Assim está bem o amor do próximo. Esse trecho, ele é muito profundo. Ele é pequenininho, mas ele é de uma profundidade, porque como é difícil amar aquela pessoa que nos ataca, aquela pessoa que quer passar a perna em você o tempo todo, aquela pessoa
que quer te derrubar, aquela pessoa que te critica, é muito difícil amar. Aquela pessoa que debocha de você, que não tem outra, não sabe chegar perto de você e não fazer uma brincadeira que não seja deboche, é muito difícil amar. As pessoas, quando elas nos atacam, quando elas nos atingem de forma, mesmo que a gente não responda, a gente não tem vontade de estar perto de pessoas que são amizades nocivas para nós, de pessoas que são tóxicas para nós. Nós não temos vontade de estar próxima dessas pessoas. O bem atrai o bem, né? Então, você em paz, você quer estar próximo de pessoas que é natural, né? Você quer estar próxima de pessoas que falam bem. É como aqui na comunidade, a gente quer ficar junto, a gente sempre quer estar falando os assuntos, interagindo umas com as outras, porque nós conversamos a mesma língua. Agora, difícil é você conversar alguém que é você amar alguém que não conversa a mesma língua que você. Mas esse trecho, Jesus fala, Luísa fala que ela reza pelas pessoas porque eles são objetos de amor de Jesus. E Jesus, eu acredito que ele tenha ficado muito feliz com a resposta dela, porque foi uma luz tão imensa que eu imagino que ele sorriu assim, sabe? Os olhos dele brilhou na hora que Luísa falou assim, nossa, ela entendeu. É isso. Nós temos que amar, porque mesmo essas pessoas sendo tóxicas, nocivas, agressivas, espinhentas, mal-humoradas, nós temos que amar essas pessoas porque Jesus as ama, né? E nós temos Jesus como exemplo, como modelo de vida para nós. Devemos imitá-lo, amando aquele, porque é muito fácil amar quem nos ama, muito fácil amar uma amiga, né? Muito fácil, mas amar quem nos agride, quem nos decepciona, quem agride uma pessoa que a gente ama, é muito difícil, é muito difícil. Requer muita renúncia. E Jesus, ele quer que nós amemos uns aos outros, que nós estejamos em comunhão com esse amor dele para com todos. Na meditação das 24 horas, enquanto os algozes atacavam Jesus, mesmo Jesus desfigurado, com o rosto todo inchado, todo cheio de sangue, eles não aguentavam o olhar de Jesus, porque era tanto amor, muito amor. Então, quem transborda amor, quem tem muito amor no coração, transborda. E, e esse é o amor de Jesus, é o amor de Deus por nós. É o amor de Jesus por nós. Mesmo lá diante, lá na Eucaristia, ele está nas mãos daquele ministro, daquele padre, que Deus que nos livre, é uma bênção, para não falar outra coisa. Mas ele vem, ele
aceita, ele se aniquila por amor. E isso é incrível, o jeito que Jesus nos ama e que nos ensina como nós devemos nos aniquilar para amar o próximo. Amém, Fiat.